Fala, nação rubro-negra, aqui é o Lino Rubro Negro. Vim aqui nesta quarta-feira para trazer algumas notícias do Flamengo para vocês. E antes de começar a falar das notícias do Flamengo, eu gostaria de pedir a vocês ainda que não é inscrito no canal Lino Rubro Negro, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like, lembrando que o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Dá essa força para o canal, fortalece o canal. E vamos começar a falar das notícias do Flamengo, né? O Flamengo se representou no Ninho do Urubu nesta terça-feira, após o empate em 2-2 com a Chapecoense. Com Diego Ribas treinando com o grupo pela primeira vez desde a lesão no reto femoral da coxa direita. Diego não entra em campo desde o dia 27 de outubro. Diego Ribas, que não entra em campo desde o dia 27 de outubro, pode ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo. Diego Ribas, que treinou com o grupo, e ele pode ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Bahia. Então, Diego Ribas pode ser relacionado para o jogo contra o Bahia. Outro possível reforço é o zagueiro Davi Luiz. O zagueiro não enfrentou a Chapecoense por opção da comissão técnica, o Davi Luiz, que não foi para o jogo contra a Chapecoense por opção técnica. Davi Luiz pode ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo, Então pode ser o reforço do Renato Gaúcho, e o Davi Luiz pode ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo, Thiago Maia, que foi baixa contra a Chapecoense, treinou apenas empate com o grupo. O volante havia sofrido uma pancada no quadril e no pé esquerdo no jogo contra o Atlético Goianiense e não se recuperou a tempo das dores para enfrentar a Chapecoense. Agora, Thiago Maia, é bem provável que ele não seja relacionado. É bem provável que Thiago Maia não vai para o jogo, Pode ser um desfalque e pode ser uma baixa para o próximo jogo do Flamengo. Diego Alves, que sequer foi relacionado para enfrentar a Chapecoense, ficou na academia no domingo. O Flamengo informou que o goleiro apresentou um desgaste físico acentuado e Diego Alves pode ficar de fora do próximo jogo do Flamengo, mais uma baixa. Então, se o Diego Alves não for relacionado para o jogo, Gabriel Batista pode continuar no gol do Flamengo, no próximo jogo do Flamengo. Então vamos para a próxima notícia do Flamengo, CBF divulga tabela da reta final CBF divulga tabela da reta final do Brasileirão com rodadas embaralhadas, CBF divulga tabela da reta final do Brasileirão com rodadas embaralhadas. A tabela detalhada das 4 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2021, com muitos jogos remarcados por causa de conflito de datas e da preocupação que os times façam duas partidas em casa e 2 fora na reta final. O resultado foi que a 35ª e a 36ª rodada ficaram embaralhadas. 6 partidas da 35ª rodada acontecerão depois que a 36ª rodada já tiver começado. Então, nos jogos da 35ª rodada, vai acontecer no andamento da 36ª rodada. Esse campeonato brasileiro, para ser sincero a você, esse campeonato brasileiro foi uma bagunça. Esse campeonato brasileiro foi uma bagunça e vergonhoso,
a 36ª rodada já tiver começado. Os 20 jogos dessas duas rodadas acontecerão entre 26 de novembro e 3 de dezembro. Já a 37ª rodada acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro, enquanto a rodada final tem todas as partidas marcadas para 9 de dezembro, uma quinta-feira. A confederação detalhou os motivos de cada partida remarcadas nas 4 últimas rodadas. Rodada 35. Jogos que serão marcados empatados posteriormente. Rodada 35. Jogos que serão marcados em datas posteriores à rodada 36. Vamos voltar aqui. Já a 37ª rodada acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro, enquanto a rodada final tem todas as partidas marcadas para 9 de dezembro, uma quinta-feira. A confederação detalhou os motivos de cada partida remarcadas nas 4 últimas rodadas. Rodada 35. Jogos que serão marcados em datas posteriores à rodada 36. Data base 28 de novembro. Visando garantir equilíbrio de mandos de campo nas 4 partidas finais de cada clube, Atlético Goianiense Bahia em 29 de novembro, segunda-feira. Juventude Bragantino em 30 de novembro, terça-feira. América Mineiro e Chapecoense em 1º de dezembro, quarta-feira. Grêmio e São Paulo em 2 de dezembro, quinta-feira. Atlético Paranaense e Cuiabá em 3 de dezembro, sexta-feira. Sport e Flamengo em 3 de dezembro, sexta-feira. Rodada 36. Flamengo e Ceará e Cuiabá. Flamengo e Ceará e Cuiabá e Palmeiras saem de 28 de novembro para 30 de novembro, terça-feira, por conta da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que vai ser no dia 27 de novembro, sábado. Fortaleza e Juventude será em 3 de dezembro, sexta-feira, por conta da marcação de Juventude e Bragantino em 30/11, terça-feira. Terça-feira. Rodada 37. Jogos em 3 e 6 de dezembro, sendo o dia 6, segunda-feira, com os clubes que atuarão na sexta-feira anterior, dia 3 de dezembro. A rodada 38, toda rodada no dia 9 de dezembro. Estariam jogando na segunda-feira anterior, respeitando-se assim o intervalo de 3 dias entre partidas. A CBF alegou que, para montar a tabela, obedeceu a seguinte premissas. A seguinte premissa. Então, a CBF alegou que, para montar a tabela, obedeceu a seguinte premissa. A CBF embaralhou o calendário. A CBF esse ano de 2021, a CBF embaralhou o calendário, embaralhou os jogos
e fez uma bagunça atrás de bagunça. E o Campeonato Brasileiro de 2021 foi uma bagunça, foi uma vergonha, foi uma esculhambação. A própria CBF, ela distrata o próprio Campeonato Brasileiro. A própria CBF, ela distrata o próprio Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, a cada ano que passa, vai virando uma vergonha, vai virando uma piada. O Campeonato Brasileiro, para ser sincero, é uma esculhambação. É uma esculhambação. Vergonhoso. A própria CBF, ela mesmo faz o campeonato virar uma bagunça. Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Flamengo faz exigências para renovar contrato com Adidas. O Flamengo deve fechar com 1 bilhão de faturamento na atual temporada e para isso a Adidas tem papel importante. Afinal, a fornecedora de material esportivo paga pouco acima de 40 milhões anualmente ao clube. Mas as partes ainda negociam a renovação e o rubro-negro faz algumas exigências. O Flamengo quer fazer um acordo que Bom, nação rubro-negra, vou voltar aqui, né? Flamengo faz exigência para renovar contrato com Adidas. O Flamengo deve fechar com 1 bilhão de faturamento na atual temporada. E para isso a Adidas tem papel importante. Afinal, a fornecedora de material esportivo paga pouco acima de 40 milhões anualmente ao clube. Mas as partes ainda negociam a renovação e o rubro-negro faz algumas exigências. O Flamengo quer fazer um acordo que envolva mais pagamento em dinheiro, com menor proporção de material esportivo. Além disso, o desejo é assinar um contrato de menor duração, pois o atual, que se encerra em 2023, foi fechado por 10 anos. Foi fechado por 10 anos, de 2013, como dito, a 2023. Obviamente, o Flamengo também negocia aumento da quantia recebida. Outra questão debatida são os direitos que a Adidas tem atualmente, que pode ser mais restrito. Isso porque o Flamengo deseja ter mais espaço para novas parcerias. Diversos pontos ainda estão sendo conversados e negociados, mas o Flamengo faz exigências. O Flamengo, é importante frisar, estudou o mercado e até planejou fabricar o próprio material esportivo. Essa alternativa, no entanto, foi deixada de lado, pelo menos por enquanto. E a prioridade do Flamengo é acertar um novo contrato milionário com a Adidas. Então é importante frisar que o Flamengo planejou fabricar o próprio material esportivo. Essa alternativa, no entanto, foi deixada de lado, pelo menos por enquanto. E a prioridade do Flamengo é acertar um novo contrato milionário com a Adidas, né? Com a Adidas. Então, o Flamengo e a Adidas estão conversando para renovar o seu contrato. Flamengo querendo um contrato com menos
com menos duradouro, né? O contrato do Flamengo, o primeiro contrato com a Adidas foi de 2013 a 2023, 10 anos. Então o Flamengo praticamente quer um contrato que não seja longo, né? Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Flamengo vai processar o árbitro da partida contra a Chapecoense, né? O Flamengo desembarcou nesta terça-feira no Rio de Janeiro após o empate com a Chapecoense. Só que o sentimento entre os flamenguistas foi de revolta com o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim. Os cariocas criticaram a não marcação de um pênalti e a marcação de um impedimento de Gabigol, quando o Gabigol teria saído do campo de defesa, né? Por isso, a diretoria optou por processar o árbitro baseado no artigo 259 do CBJD, deixar de observar as regras da modalidade. Caso saia vitorioso, o artigo prevê até a anulação da partida. No entanto, o pensamento dos dirigentes é punir o árbitro. Se o Flamengo tiver o direito de anular a partida, tem que ser anulado, tem que anular a partida e jogar de novo, que é o certo, que é o correto. E processar, e claro, punir o árbitro também. Punir o árbitro. Mas se o Flamengo tiver o direito de o Flamengo ganhar, Flamengo sair vitorioso, e o Flamengo tiver o direito de anular a partida, que anula a partida e que o jogo seja jogado de novo. Que o jogo seja jogado de novo. E que o árbitro seja punido. Mas o que eu acho, na minha opinião, que esse aqui não vai dar em nada. Na minha opinião, esse aqui não vai dar em nada. Vai acontecer em nada. Vai ficar por isso mesmo. E se bobear, o árbitro pode até aparecer na final do Campeonato Brasileiro apitando algum jogo aí, né? Bom, nação rubro-negra, é isso. Me desculpe o erro que teve aqui no vídeo, né? Me desculpe o erro que teve aqui no vídeo, né? É isso que eu falo. A gente leva a notícia para vocês, mas é em cima de luta. É em cima de luta, né? De muita gente de respeitando aqui, mas a gente tem que ficar calado. A gente tem que ficar calado para vencer calado. Então estou aqui levando a notícia do Flamengo para vocês, mas não é fácil levar a notícia do Flamengo para vocês. Peço a vocês que me desculpem o erro que teve aqui no vídeo. Me desculpe o erro que teve aqui no vídeo. E vocês ainda que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o seu like. Lembrando que o seu like é muito importante para o crescimento do canal. E tamo aí. É na base da luta, é na base da garra que a gente vai vencendo cada obstáculo. E estamos aqui para trazer notícias do Flamengo para vocês. Tamo junto. Saudações rubro-negro. Isso aqui é Flamengo.